entende o que pode estar te impedindo de viver aquele grandioso sonho que você tanto deseja? Por que que ainda não aconteceu? Você já se fez essa pergunta? Ou eu já fiz de tudo, mas não deu certo, eu vou desistir? Bom, se você está com essas perguntas, eu talvez tenha a resposta que você tanto está buscando. Nós, como seres humanos, singular, né, cada um sendo único, temos alguns bloqueios emocionais. E o que são bloqueios emocionais e o porquê eles surgem, o porquê eles impedem? Nós vamos estar conversando nesse vídeo a respeito. Se você já teve algum projeto, algo na sua vida, ou se você tem e está desejando realizar, esse vídeo é para você. O meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga, psicanalista e treinadora mental. Aqui, o intuito do canal é nós interagirmos e que haja uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade. Porque somente através da mudança de mentalidade, através da mudança do seu lifestyle, é que você vai ter uma real mudança de vida e de resultados. Porque quando você muda o seu lifestyle, quando você muda a sua mentalidade, você muda o seu destino. Então, se você deseja mudar realmente, se você gosta desses assuntos, já vai se inscrevendo e deixa o seu like nesse vídeo. E caso você queira deixar algum comentário, eu fico muito grata. Eu sempre leio todos os comentários e fico muito feliz com o resultado que cada um de vocês está tendo aqui no canal. Bom, gente, então, em relação aos bloqueios mentais, eles acontecem de uma maneira muito sutil. E muitas das vezes nós não percebemos. E isso geralmente é impedidor. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que é pastor, né? Ele, quando tinha 6 anos de idade, tá? Ele ficou preso no elevador sozinho, tá? Os pais estavam no apartamento, ele decidiu, né? Achou que ele já tinha propriedade como um rapazinho, pegar o elevador sozinho, ele ficou preso. Isso foi com ele para a vida. Quando ele foi fazer faculdade, né, ele percebeu o quanto aquilo realmente estava impedindo ele de fazer um monte de coisas na vida dele. Ele foi fazer engenharia, então o prédio de engenharia era no 10º andar, se eu não estou enganado, ou 16º, e ele muitas das vezes chegava atrasado porque ele resolvia subir de escada. Porque ele ficava na fila, uma fila imensa do campus, para entrar no elevador, e quando chegava na vez dele, ele não conseguia adentrar o elevador. E lá ia ele para fazer percorrer a escada, né? Então já sabe como ele chegava, suado, esbaforido, cansado, enfim. E aí, vendo como isso ia atrapalhando a vida, a pessoa ela vai criando a própria mente, tá, gente? A mente da gente é extremamente aprendível, inteligente, né? Por isso, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente coloca como dados para nossa mente, como informações, porque tudo ela está aprendendo, ela vai captando. E vocês sabem, nosso inconsciente não tem filtro. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos deixando entrar, né, como uma verdade dentro de cada um, porque tudo que você acredita vai acontecer na sua vida. E aquilo que você também tem tanto medo, cuidado, né? Tem que ser trabalhado para que isso não venha, porque isso tem força atratora. Bom, mas ele não conseguia, né? Subir as escadas, entrar no elevador, andava de escadas, e isso começou a ser algo que fazia com que ele ou tivesse que chegar muito mais cedo, uma coisa que para ele, humanamente, naquela época era impossível, porque ele trabalhava e fazia faculdade, então já ia, né, num horário ali que dava, mas dava para fazer como todos faziam, né? Não subir o 10º andar de escadas, né? Então, ele começou a ver esse bloqueio. Quando ele começou a trabalhar, ele olhava e prédios traziam muita agonia para ele, porque ele já via que ele ia ter que passar por aquilo. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a realmente querer trabalhar isso. E isso que nós temos que fazer. Não é pegar e falar, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum bloqueio, então eu vou viver a minha vida, e aquela falsa,
né? Aquela falsa sensação de que está tudo bem e que não está, né? Jogou para baixo do tapete. E a intenção não é jogar para baixo do tapete. A intenção é que realmente sejam resolvidas essas questões para que elas não anulem coisas, sonhos, né, que desejamos ter na vida. Né? Muitas coisas que são colocadas no papel e tem tudo para ser concluídas, as pessoas não concluem. Por quê? Por bloqueios. E bloqueios que às vezes elas não lembram e tem que trazer isso à tona. Por isso é tão importante momentos de quietude, de meditação, né? De ouvir a si mesmo, de estar ali, né? Mesmo que ouvindo os batimentos cardíacos, para quem gosta de fazer meditação, como eu, que eu faço meditação ouvindo meus batimentos cardíacos. E aí vocês podem perguntar, mas você não faz a respiração? Faço respirações profundas, mas eu gosto de ficar ouvindo meu batimento cardíaco por ter sido a primeira coisa que a minha mãe ouviu vital dentro de mim. A primeira coisa que foi ouvida no mundo externo, né, e é ouvida de todos nós, é os nossos batimentos cardíacos, né, os BPMs, né? O BPM de um bebê, ele bate de uma maneira que parece uma escola de samba passando, né, na avenida. Então, a gente já pode imaginar aí o que acontece com ações, comportamentos, ocasiões que causam fortes impactos emocionais. E às vezes isso é a despedida de um ente, né, querido, é um fato que aconteceu, às vezes é um cair de bicicleta, dependendo do modo que caiu de bicicleta, né, do modo que foi assessorado, pessoas que muitas vezes foram deixados sozinhos quando criança, né, e não que tenha sido propositalmente, mas às vezes a mãe foi do lado e a criança acordou e naquele momento ela sentiu-se desamparada. Isso são bloqueios emocionais gravíssimos, né? Por quê? Porque é a sensação de abandono, é a sensação de solidão, né? De não merecimento, de não merecer a presença daquele ser, né? Daquele objeto, porque o bebê ele vê assim, né? O objeto amado, ser amado, o que nutre, né? É a pessoa, é quem está fazendo toda a maternagem. Então, ele fica com esse bloqueio. E muitas das vezes não consegue entender o porquê que ele tem projetos grandiosos e não consegue concluir, né? Não consegue manifestar. Falar, eu já fiz de tudo, eu já fiz a técnica, eu já soltei, eu já desisti, eu já fiz de tudo e nada dá certo. O que está acontecendo? Bom, são bloqueios. Bloqueios esse que você vai buscar e você vai entender por quê. Porque os bloqueios emocionais, mesmo os que acontecem na idade muito tênue, né, muito novinho, mesmo que seja uma questão de abandono, você consegue trazer isso à tona, à sua mente, por quê? Porque você traz isso para o aqui e agora de uma outra forma, de uma maneira comportamental e que é identificável. Né? A gente identifica algumas coisas ao qual nós temos medo. E aí a gente pergunta, mas por que eu tenho medo disso? Né? É porque nós tivemos contato com isso. Ou porque algum cuidador, né? Alguém que a gente acreditava muito disso. Por exemplo, eu, né? Vou dar um exemplo. A minha mãe não chega perto de leão, não chega perto da onça, né? Aonde eu moro tem zoológico, então a gente ia muito para o zoológico, o colégio levava muito para o zoológico, eu lembro, né? Eu tinha o hábito de dar banana para girafa, eu amava, eu achava o máximo a girafa comendo banana, né? E aí a minha mãe dizia, olha, você cuidado, você não fica metendo a mão, aquele medo de mãe, mas enfim, era tudo muito até hoje, né, muita segurança, os animais eles não chegam até a grade, né, mas a mãe sempre fica com aquele medinho, tirando o macaco Tião, que ele conseguia fazer as tripulias dele ali e chegava até a grade, quem pegou essa época sabe disso, né, mas então tem coisas que causam sim bloqueios emocionais e que precisam ser vistas e precisam ser acolhidos com carinho. Porque uma vez que você não joga para baixo do tapete, que você assume aquele bloqueio e você diz, ok, eu tenho um bloqueio nessa área.
Então, uma vez que você já assumiu e que você entendeu que você tem um bloqueio naquela determinada área, o que, que vai acontecer? A sua tendência é querer resolver. E ninguém mais do que você para resolver. Porque quando você vai a uma terapia, a um terapeuta, eu sou psicóloga, nós somos só um canal. Porque a resposta sempre está dentro de cada um. Sempre está em nós, né? Termina e começa em cada um de nós, né? O psicólogo ele faz todo o manejo terapêutico para ajudar a pessoa a chegar, né? Até aquela situação que causou aquele bloqueio. Então, vamos resolver os bloqueios mental, certo? Então, como que você vai conseguir resolver e entender, né? O porquê que eu não estou manifestando, o porquê que não está acontecendo, o que que está acontecendo. Primeiro você verifica se é para um bem maior, né? Se é para um bem maior, se aquilo realmente é para o seu bem, né? Entenda que tudo vai colaborar para que as coisas ocorram para o seu bem. É assim que eu creio e tudo acontece conforme a gente crê. Então eu tenho essa crença comigo que tudo acontece, né? Mas isso foi reprogramação mental para colaborar para um bem maior comigo. O que não me soma me traz aprendizados enormes e que me levam para um próximo nível. E que me faz hoje poder ter essa troca, sabe? Querer trocar experiências, querer ouvir experiências, querer falar sobre as minhas experiências, querer que as pessoas deem certo, trazer e estudar aquilo que dá certo na vida da maioria das pessoas e poder compartilhar, né? E também receber muito de todos. Então, assim, quando a gente entende que somos seres humanos espirituais vivendo essa experiência, a gente começa a entender que, como ser humano singular, a gente tem ocorrências, intercorrências, como se a gente fala na área de saúde, né? Que vão acontecendo ao longo da vida e vão causando alguns bloqueios. Gente, quem pulou na piscina e não sabia nadar, teve seus bloqueios emocionais para aprender natação. O que para outros foi muito simples, pulou igual o peixinho e foi nadar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito grande na minha vida. Eu tive que buscar em meditação, tá? Em momentos de muita quietude, um bloqueio que eu tinha emocional, porque eu gostava muito de fazer no dia da bandeira, da proclamação da República, a minha escola desfilava. E eu achava muito legal fazer parte da ginástica, né? A parte de ginástica rítmica, né? De fazer aquelas partes mais aéreas. E fazendo um treino disso, eu era bem criança, tá? E eu treinando fazer essa ginástica, porque eu queria fazer parte, eu achava linda a menina que ficava fazendo estrelas, né? Fazia o que chamam de AU na capoeira, né? Que é o salto, né? Mortal. Eu achava muito bonito aquilo e eu queria desfilar assim. Então, as pessoas que faziam, né, os exercícios e conseguiam, podiam desfilar dessa forma. O colégio, inclusive, dava o uniforme que a pessoa ia sair. E num desses treinos, eu me lembro muito bem, gente, assim, foi uma coisa que veio muito à tona para mim. Eu peguei e subi num banquinho para fazer baliza, né, ficar fazendo baliza. E aí eu tomei confiança e eu passei a pular já, né? Eu botava o giz na minha mão e já pulava na baliza e agarrava diretamente. Numa dessas que eu pulei na baliza, eu errei o pulo e eu caí com as costas no chão. Só que eu caí de uma altura, né, que era grandiosa para o tamanho que eu tinha e eu bati com as costas e eu perdi total respiração. Aonde eu lembro que eu, né, deu fazendo, ficando cianótica e eu desmaiei, né? Acordei no hospital e isso trouxe sim um bloqueio.
um bloqueio que eu não foi perceptível na minha toda a minha infância, né? Foi como se não tivesse acontecido nada. É óbvio que eu não fui ginasta, se vocês querem essa resposta, né? No dia da bandeira, não fui. Eu fui para uma outra área, desfilei, mas desfilei em outra área. Mas o bloqueio que eu tinha em relação a isso eram em saltos aéreos, né? Eu andava de avião e as pessoas me chamavam, eu tinha muita oportunidade nas Forças Armadas de saltar de paraquedas. E eu nunca consegui fazer esse salto. Esse salto que, da mesma forma que para mim era um sonho, eu olhava e falava: caraca, que coisa incrível, eu quero fazer. Vinha a oportunidade, né? Porque tem momentos que eles fazem salto livre e salto com dupla. E aí vinha a oportunidade inclusive de grandes aprendizados, e eu não conseguia de jeito nenhum acreditar, né, que ia dar certo, que eu ia pousar como todo mundo e acabou, e que, né, eu começava, a minha mente, ela começava a fazer um caminho e eu não sei, na hora eu bloqueava e eu dizia, olha, eu prefiro ficar assistindo, né? Então eles entendem, né? Quando você diz que você não quer, ninguém é obrigado, né? Só quando já tá lá, né, gente? Aí, quando já tá no helicóptero, todo mundo pronto para saltar e já, né? Mas até ali você consegue desistir e ficar com o piloto. Mas eu já desistia lá embaixo. E andava de avião normalmente. Mas a questão do salto era um impedimento. E eu não entendia o porquê nessa época. E aí, no Rio de Janeiro, em São Conrado, na praia de São Conrado, eu ganhei vouchers para saltos de voo livre, que é lindíssimo os voos livres lá, né, pela Pedra da Gávea. E eu recusei, e eu lembro que eu dei o voucher para uma amiga, que inclusive essa amiga que está me assistindo hoje, ela mora em Nova York, devido a esse salto, tá, gente? Ela conheceu o esposo dela nesse salto, ela foi saltar, né? Eu dei o voucher para ela, ela foi saltar e ele foi saltar também, mas os não se conheciam e no salto dele caiu areia nela. E ele foi pedir desculpas, né? Em inglês, ela falava muito bem inglês, os dois conversaram, se apaixonaram e estão casados, ela já mora lá nos Estados Unidos há mais de 10 anos, tá, gente? Mais de 10 anos. Enfim, beijos, Bruna. Então, o que que acontece? Eu tinha esse bloqueio, tá? Do da questão do salto por conta desse tom, mas eu não me lembrava desse bloqueio. Eu fui me lembrar quando eu comecei a ver que tinha algo em mim com questão de pular. Eu falei, cara, não que estivesse atrapalhando a minha vida, porque a minha carreira não pede que eu tenha essa habilidade. Mas em algumas coisas sim, né? Porque até quando eu vi a altura na pedra, né, com os meus amigos para pular no próprio mar, eu ficava meio, né, bloqueada ali, mas eu pulava, porque eu gosto muito de nadar. Então eu fui buscar isso. E quando eu fui buscar isso, eu acessei essa informação, acessei esse tombo, acessei o quanto foi angustiante parar de respirar. Então, o que, que eu estou trazendo isso tudo para vocês, já a minha própria experiência? Porque um bloqueio emocional, ele é um grande impedidor daquilo que você quer realizar. Então, uma vez que você consegue resolver esse bloqueio, você começa a movimentar a sua vida. Você começa a fazer todo o movimento que você precisa para você alcançar aquilo que você deseja. Porque a sua mente, ela só vai desejar aquilo que você pode alcançar. De novo, a sua mente só consegue desejar, projetar para você aquilo que você consegue alcançar. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para que todos vocês possam trabalhar os bloqueios emocionais, assim como eu trabalho cada um dos meus, para que possamos ter mais fluidez na vida, né? E que possamos também realizar tudo aquilo que desejamos. Tá, e você já não realizou algumas coisas? Sim, realizei. Mas esses bloqueios me impediram de realizar um montão de coisas que eu poderia ter vivenciado.
né? Esse salto, por exemplo, eu ainda quero vivenciar, vocês acreditem nisso? Mas ainda é difícil, mesmo sabendo que é um bloqueio, já tendo trabalhado, já tendo desbloqueado. Hoje eu pulo, mas eu não, ainda não saltei de paraquedas. E eu sei que eu preciso romper isso. Então, gente, vamos buscando os bloqueios, tá? E através disso, não jogar para baixo do tapete e ficar vivendo aquela gratitude tóxica, né? Aquela coisa de aquela mentirada toda. Não, não joga para baixo do tapete. Assume, acolhe, tá? Para que você não tenha uma crença de não merecimento, porque a crença de não merecimento, gente, ela é a pior coisa que tem. Porque ela coloca o troféu na sua mão e você entrega para o colega, porque você acredita que você não mereceu aquele troféu que você ganhou, né? Então, para vocês verem quanto é importante estar vencendo isso, e por isso eu trouxe esse conteúdo para vocês. E se vocês acharam extremamente importante, eu vou pedir que vocês compartilhem com outras pessoas para que elas também possam, né, fazer o desbloqueio emocional, que todos nós temos vários, né, e que possamos ir desbloqueando e aí sim ir realizando, tendo mais fluidez, mais saúde mental e física para a nossa vida, porque essa é a intenção de todos, alcançar a harmonia, a plenitude, né, a prosperidade. Isso são características daquele que nos criou como criaturas, nos fez, né, e assinou como ser singular. Desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay.